O ensaio de SPT tem vantagens e desvantagens. As principais vantagens estão listadas aí. Primeiro, com relação, então, aos outros ensaios que a gente tem, esse é um ensaio considerado como um ensaio de baixo custo. Existem muitas empresas no mercado, é fácil encontrar, então não tem dificuldade e acaba sendo mais barato do que outros ensaios. Além disso, por ser um ensaio muito difundido, principalmente aqui no Brasil, existem muitas pesquisas, né, dos resultados fornecidos pelo ensaio. Isso nos ajuda a fazer diversas correlações e essas correlações são utilizadas para se obter valores dos parâmetros do solo, como parâmetros de resistência, como ângulo de atrito, como coesão, valores relacionados ao adensamento do solo e principalmente valores utilizados aí para se fazer projetos de fundações, tanto fundações diretas como fundações profundas. Além disso, esse é um ensaio que, além de estimar a resistência do solo pelo número NSPT, ele também faz a coleta dessa amostra. Então, cada vez que a gente obtém um parâmetro de resistência, a gente consegue ver a amostra, né, e, de repente, fazer algum outro tipo de ensaio com ela, né, que não precise ser uma amostra indeformada. Ela é uma amostra deformada, mas são poucos os ensaios que permitem essas duas ter um parâmetro de resistência e, além disso, fazer a coleta da amostra. E ele pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de solos. Agora, também temos bastantes desvantagens do ensaio, ele tem bastantes problemas, inclusive muitos pesquisadores desaprovam até a utilização desse ensaio, né, pelos problemas que a gente tem na execução desse ensaio. Primeiramente, vamos passar por cada um desses probleminhas aí, né? Primeiramente, nós temos a execução em desacordo com a norma. O ensaio, ele dá um parâmetro de resistência, que é a quantidade de número de golpes que a gente dá para que o amostrador penetre aí os últimos 30 centímetros. Se qualquer coisa diferente da norma acontecer, o resultado vai estar errado. Então, por exemplo, a pessoa que está contando o golpe pode contar errado. Na hora da pessoa escrever no formulário o número de golpes, pode escrever errado. O martelo, se tiver com um peso diferente do peso na norma, também vai fornecer uma quantidade de golpes diferente. O amostrador, se estiver amassado, também vai ter dificuldade de penetrar. Então, qualquer coisa que acontecer diferente da norma ou o processo de execução não for bem feito, o resultado não vai ser confiável. Para isso, a gente tenta minimizar o problema, né, fazendo o quê? Uma fiscalização, né, primeiramente escolhendo uma empresa bem conceituada, né, que a gente possa confiar, né, no ensaio. Mas, além disso, é importante fazer uma fiscalização na hora da execução do serviço. E aí a gente, né, utiliza aí um técnico que tenha aí um bom conhecimento da norma, né, 6484, para que ele garanta que o serviço tenha sido feito, né, em acordo, né, com o que tem na norma. Resultados inconsistentes para solos pedregulhosos. Quando a gente tenta cravar o amostrador num solo que tem pedregulho, né, que é aquele material granular maior, né, com um diâmetro maior, o que acontece? Esse pedregulho acaba bloqueando a boca do amostrador, fazendo com que o amostrador não consiga penetrar no solo e aí, de uma forma errada, o NSPT vai se apresentar com um valor bem alto. E esse valor que vai ser apresentado não pode ser utilizado para o cálculo de projetos, porque não está representando a camada de solo, e sim aquele ponto onde tem aquele pedregulho. Na prática, a gente costuma aí adotar valores menores de NSPT, né? Então isso vai da experiência do projetista e ele identifica aquela situação e vai a favor da segurança. Esse é um ensaio grosseiro para avaliar solos muito moles. Qual o problema disso? Quando a gente precisa dos parâmetros do solo mole, por exemplo, coeficiente de adensamento, coeficiente de compressibilidade, o valor do NSPT, na hora de a gente fazer as correlações para poder se obter esses valores, ele é um valor muito grosseiro.
Isso acontece principalmente quando a gente tem um NSPT menor que 4. Então, às vezes você dá um golpe e o amostrador desce os 45 centímetros que tem para descer. Então, quantos golpes são? 1,1, 1,2, né, 0,8? A gente não sabe, é um valor que fica, acaba sendo grosseiro e a gente não tem muita precisão, né, para poder saber quais são as características reais daquele solo mole. Na prática, a gente acaba fazendo correlações com outros métodos, como, por exemplo, pegar o material que foi tirado do amostrador e verificar a umidade natural e combinar isso com ensaios de limite de liquidez e plasticidade do solo para poder fazer uma correlação melhor aí com relação aos parâmetros desse material, aos parâmetros de mecânica dos solos. Além disso, dependendo do tipo de obra, a gente ainda pode executar outros ensaios de campo que vão nos dar parâmetros mais adequados, mais confiáveis para esse tipo de material. Influência da eficiência. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente utiliza muitas tabelas de correlações que são obtidas através de ensaios de SPT para poder obter os parâmetros aí da mecânica dos solos, né, e parâmetros utilizados para poder fazer cálculo de fundações. Só que cada país, apesar de fazer desse ensaio ser difundido em quase todo mundo, cada país tem a sua norma e o método de execução do ensaio e as dimensões dos equipamentos são diferentes. Então, valores de NSPT que são obtidos com NBR 6484 são diferentes de valores de NSPT obtidos com outros procedimentos, outras normas, utilizando-se outras normas. Então, por exemplo, costuma-se fazer uma relação chamada de eficiência. Então, alguns pesquisadores estudaram isso para poder conseguir relacionar um ensaio SPT feito com uma norma com outros ensaios feitos com outras normas. Por exemplo, o nosso ensaio, feito de acordo com a nossa norma 6484, ele tem a eficiência de 72%. Então, a gente vai poder escrever lá, o nosso NSPT é de 72%. Sabe-se que a eficiência de equipamentos utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos na década de 40, era de 55%. Então, se a gente pegar uma correlação feita lá com aqueles ensaios, a gente tem que verificar essa diferença aí de eficiência, porque isso vai influenciar no número N do SPT. Ultimamente, tenta-se padronizar aí essa eficiência para 60%, mas isso não muda, cada norma acaba utilizando o seu procedimento padrão. E chegou-se aí numa fórmula de que, para o número de golpes até 50 do NSPT, esse valor ele varia inversamente com a eficiência, ou seja, a gente tem aqui o número de golpes para uma eficiência e o valor inverso aqui da eficiência dele. Então, se a gente tem lá 15 golpes do nosso NSPT, a nossa eficiência aqui é de 72%. Então, se a gente achar que um outro NSPT aqui, por exemplo, dos Estados Unidos na década de 40, que tem a eficiência de 55%, a gente vai colocar aqui 55% e vai encontrar quanto que seria o número de golpes para a execução do ensaio com essa eficiência. Desenvolvimento de pressões neutras na execução. Nas areias muito finas e nos siltes, que também são solos muito finos, e que são nesses solos que eles são medianamente compactos a compactos, e estando eles submersos, ou seja, abaixo do nível d'água, a execução do ensaio acaba gerando um aumento de volume no cisalhamento, e quando isso acontece, a gente viu isso lá em mecânica dos solos, no ensaio de cisalhamento direto, por exemplo, no ensaio trexial, quando isso acontece, gera uma pressão neutra negativa, e isso faz com que aconteça um acréscimo de resistência, gerando um valor mais alto do NSPT. Então, vai aumentar o valor do NSPT por causa disso. Então, isso é bom observar. As areias muito finas e siltes também que estão fofos, ou seja, com índice de vazios mais alto e abaixo do nível d'água, acontece o contrário, eles acabam se liquefazendo no processo de ensaio, né, perdendo a sua resistência.
Alguns pesquisadores ignoram esse problema, por causa já de todas as outras incertezas do ensaio, mas outros não ignoram e até sugerem aí algumas maneiras de se acertar isso. Então a gente tem aqui uma fórmula para verificar o NSPT 72, que é o nosso NSPT corrigido. Quando a gente está com um solo arenoso, a gente conserta dessa maneira. Então, soma o valor 10 mais o número do nosso NSPT menos 1 dividido por 2, quando a gente tem um NSPT maior que 10. Então, isso seria para poder resolver o problema esse problema aqui de solos arenosos, finos e siltosos, medianamente compactos a compactos, que estão submersos. A influência do confinamento com a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior o confinamento. Isso vai nos dar o quê? Uma maior resistência do solo. Isso é normal. Então, sabe-se que isso é normal. Só que quando a gente tenta relacionar esse parâmetro de resistência com a compactação do material, com o valor de compacidade relativa do material, a gente vai ter uma variação. Por exemplo, solos arenosos, a gente tem um aumento de resistência ao cisalhamento quando a gente está confinado. Então, ou seja, quanto maior a tensão efetiva aqui, maior vai ser a resistência ao cisalhamento. Então, podemos ter um solo não muito compacto que tem uma resistência alta ao cisalhamento por causa do seu confinamento. E aí a gente acaba fazendo uma correlação não muito correta. Solos argilosos, a gente entende que o ensaio, por ser dinâmico e rápido, ele apresenta resistência ao cisalhamento não drenado. Então, esse tipo de problema não vai acontecer para solos argilosos, porque a gente sempre vai ter aqui a mesma resistência ao cisalhamento, né, como se a gente estivesse fazendo um ensaio de triaxial não drenado. Isso significa, então, que o NSPT de um solo arenoso não se deve ser relacionado diretamente com a sua compacidade, né, deve-se fazer algum tipo de correção. E, por fim, a influência do comprimento das hastes. Quanto mais a gente aumenta a nossa profundidade do ensaio, mais a gente vai ter influência da dissipação da energia que a gente aplica lá em cima com o martelo até chegar no amostrador, né? Então, essa energia vai dissipando, ou seja, cada vez mais a gente vai tendo que dar mais golpes por causa dessa dissipação. Esse problema acaba ficando mais crítico quando a gente tem profundidades acima de 70 metros. Então, a gente, obviamente, vai observar que o número de golpes vai aumentar, não necessariamente por causa da maior resistência do solo, mas sim devido à dissipação dessa energia que acontece na haste, né, do ensaio.